Vitória na Suprema Corte de Cassação. Então, parece que nós temos uma notícia boa aí para os descendentes. É claro que são degraus, né? São pequenas coisas que vão acontecendo que, no final das contas, vão resultar em grandes coisas. É necessário que a gente vá acompanhando isso. Nós vamos ver o que aconteceu aí na notícia publicada, né, no último dia 12 de maio de 2026, a sentença de número 138, 18/2026, e que é favorável aí para você que está em busca do reconhecimento do seu direito de cidadania. Você pode me deixar aqui também, se você está acompanhando, me deixa aqui nos comentários no chat se o áudio está ok ou não, enfim, se eu devo melhorá-lo. Enquanto isso, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. E se você quiser apoiar o canal Lengomar, é possível fazer isso, se tornando, claro, membro aí, clube de membros. Aproveita, vai lá e assina o nível completo para você ter direito a tudo que tem lá de vídeos exclusivos, vídeo em língua vêneta e várias outras coisas, assim como o nosso documentários que a gente está produzindo. Bom, vamos lá para o nosso vídeo, então. Nós começamos aqui com uma notícia que eu recebi aí animada do pessoal da Alma Cidadania, que tem parceria comigo aqui no canal, e eles trabalham, é óbvio, né, com essa questão da cidadania italiana, e entre outras coisas, não só cidadania italiana. Então, eles enviaram uma atualização importante sobre isso, Iuris Sanguinis, né? A Suprema Corte de Cassação da Itália publicou no último dia 12, como falamos, de maio de 2026, a sentença de número tal, como eu mencionei já, reafirmando que a cidadania italiana, por descendência, é um direito originário, óbvio, nós já sabemos disso, existente desde o nascimento da pessoa, do indivíduo, né? Ou seja, você nasceu no Brasil, não interessa, nasceu no Brasil, nasceu na África, nasceu na China, você é italiano, né? Então, além de possuir natureza permanente e imprescritível. Isso foi o que alegou, então, a Suprema Corte de Cassação da Itália. A decisão também reforça a legitimidade das ações judiciais em razão das longas filas consulares, fortalecendo novamente o entendimento histórico de que o reconhecimento da cidadania não cria o direito, apenas reconhece um direito que já é existente, ou seja, você já nasce como tal, e a única coisa é que, então, você é reconhecido. É como você nascer no Brasil, você não tem documento nenhum, se ficar sem documentos não pode fazer nada, você é como se fosse um indigente. Então, você precisa passar por todo esse processo, que também, querendo ou não, é um processo de reconhecimento da sua cidadania, né? Vamos colocar nos termos mais simples possíveis, para fazer com que não só nós que somos descendentes entendamos, mas também as pessoas que são de fora, que muitas vezes vêm aqui xingar, não, vocês não são, não sei o que e tal. Não, somos, só que precisa de todo esse processo, essa burocracia, como existe em qualquer país. A pessoa nasceu, ela precisa ser cadastrada, precisa ser registrada para ser reconhecida cidadão. Senão, ela vira como muitas pessoas que a gente tem no Brasil aí, afora, bem para o interior, bem afastado, né, longe de tudo. Ainda uma vez era até pior, né? Mas acredito que até ainda hoje existam pessoas brasileiros que não têm documentos e, portanto, não estão registrados oficialmente, e eles não existem para o Estado. Então é basicamente isso que o descendente, ou seja, o italiano no exterior, como é o correto falar, ele precisa do Estado italiano para ser reconhecido. Bom, o tema ganhou ainda mais relevância porque a nova posição da Corte, né, de Cassação contrasta em entendimentos recentes da Corte Constitucional Italiana, o que deixou aí mostrando que existe, querendo ou não, um atuando politicamente e o outro sendo imparcial na questão. Então, isso havia gerado aí preocupações, né, em milhares de famílias enfim, descendentes ou italianos no exterior, né, ao tratar a cidadania iuris sanguinis como algo que também dependeria do reconhecimento posterior do governo. Isso é muito perigoso, né? Porque dependendo do governo, isso, aquilo, quando vê, não aconteceu. E aí vai de quem está ali sentado na cadeira. É muito perigoso esse tipo de coisa acontecer. Em termos jurídicos, essa nova sentença nos ajuda e nos ajudará a enfrentar principalmente o decreto-lei lá, que é lá número 36 de 2025, e pela lei número 74 de 2025. Então, é extremamente importante, são
Pequenos avanços são avanços aí que vão a passos lentos, mas é necessário que também a gente veja como as coisas estão andando. Então, praticamente essa notícia é um balde de água fria nas pretensões restritivas do governo italiano e traz, sim, querendo ou não, um fôlego jurídico monumental para quem busca o reconhecimento da cidadania, que eu acredito que muitos de vocês, né, ainda não tenham e estão em busca disso. Então, a sentença aí, essa última sentença que aconteceu da Corte de Cassação, ataca diretamente o coração dos argumentos que sustentam aquele decreto, o número 36/2025 e o subsequente, né, lei número 74/2025, tá? O que nós temos, o que a gente pode adicionar também? O grande perigo, como é possível imaginar, né, daquele decreto do 36/2025 era a tentativa de transformar a cidadania em algo constitutivo, ou seja, que só passa a existir no momento em que o Estado decide concedê-la, como já havíamos mencionado, né? Então, a sentença diz o quê agora? A sentença está dizendo, a Corte de Cassação reafirma que a cidadania é um direito originário e imprescritível, ou seja, você já nasceu italiano e o processo judicial ou administrativo serve para que o Estado emita o documento declarando essa realidade pré-existente. É como você, eu falei ali antes, é como você nasce no Brasil, mas o Estado emite o documento que você de fato é brasileiro. Se não tem documento, não tem como, né? Você pode sofrer aí muitas coisas nas mãos, enfim, sem documento, você não consegue fazer isso, não consegue trabalho formal, não consegue viajar. No caso ali da Itália, a gente não consegue entrar lá se não tiver cidadania, mas também um brasileiro que nasce fora do Brasil, muitas vezes sem documento, também não poderia entrar, ou mais ainda, ele sem documentos ele não consegue deixar o Brasil, né? Se você nasce sem documentos, sem fazer os documentos, você não consegue uma série de coisas aí, nem deixar o próprio país. Muitas vezes tem até dificuldade de deixar a própria cidade, dependendo do que for, né? Então, o impacto no decreto. Se o direito é originário, qualquer lei que tente impor prazos de validade rigorosos ou caducidade do direito, como o decreto sugeria, fere a própria natureza do vínculo de sangue, que é a nossa lei aqui, o iure sanguinis, tá? Então, embora a Corte Constitucional tenha flertado com uma visão mais restritiva recentemente, como vimos, a Corte de Cassação é o órgão máximo para a interpretação da lei ordinária. Ao reafirmar o entendimento histórico agora em 2026, a Corte de Cassação italiana cria uma jurisprudência consolidada. Isso significa que juízes de instâncias inferiores, lá nos tribunais regionais, né, onde correm os processos de contra as filas, enfim, se sentirão muito mais seguros para ignorar as interpretações restritivas do decreto e seguir a linha tradicional favorável ao descendente. Boa notícia, né? Então, o decreto e a lei 74 de 2025 buscavam dificultar o acesso à justiça, alegando que os interessados deveriam esperar os prazos consulares ali antes de recorrer aos tribunais. E aí a sentença reforça essas coisas, algo bem importante, né? Que o interesse de agir nasce da própria existência do direito originário e do descumprimento do prazo legal pelo Estado. Então não tem essa, a pessoa não veio buscar, então ela não está interessada. Não, não tem nada disso. A pessoa nasceu, ela já nasceu italiano e pronto. É isso, né? Essa é a exigência. Ele nasceu, poxa, né? Se não tivesse nascido, tudo bem, mas ele nasceu. Então, não existe essa possibilidade de não ter interesse. Como assim? O sujeito nasceu e não tem interesse de ser cidadão, sabe? Então, é uma coisa muito estúpida que, no final das contas, é aquela coisa, vamos fazer lei, mas sem ver o que vai ocasionar depois, né? Isso, então, valida a tese de que a mora, ou seja, o atraso consular é uma lesão a um direito já adquirido desde o nascimento. Estão te lesando desde o nascimento, justificando a intervenção judicial imediata, tá? Basicamente, os advogados agora possuem a arma na mão, né, mais atualizada possível. Se o Estado italiano tentar usar aquele decreto 36 de 2025 para pedir a extinção de um processo ou negar um pedido administrativo, a defesa citará a sentença essa última, né?
a 13.818/2026, para dizer o quê? Para dizer que não se pode aplicar restrições administrativas a um direito que a própria Suprema Corte definiu como originário e imutável. Então, essa decisão, ela funciona como um antídoto jurídico, devolvendo a segurança para as famílias que temiam que essas novas leis pudessem cancelar a herança, né? Enfim, a herança italiana dos seus antepassados. Boa notícia, muito boa, excelente notícia, é mais aí uma vitória, né? Uma vitória para que várias famílias parem, né? Enfim, tenham mais oportunidades e mais chances para isso. Querendo ou não, também o pessoal aqui da Alma Cidadania me passou algumas informações do advogado que eles trabalham lá, advogado italiano, né? Então, claro que eu não vou ler o que ele falou, mas sim eu separei alguns pontos que eu pude identificar daquilo que o advogado italiano disse sobre isso, né? Que basicamente existe ali uma guerra das cortes, como a gente já conseguiu perceber até na própria notícia, né? Então o texto destaca aí uma divisão técnica e ideológica, né? Aquilo que o advogado italiano do pessoal da Alma Cidadania diz, que existe uma divisão técnica e ideológica, isso fica muito claro. A Corte de Cassação está defendendo o direito individual do descendente, enquanto a Corte Constitucional parece, não sei se está, mas parece mais alinhada às necessidades de enxugamento do Estado italiano, ou seja, as necessidades políticas do Estado. Então, a Corte de Cassação parece que está bem mais imparcial, né? Está agindo com imparcialidade, enquanto a outra corte aí, a Corte Constitucional, parece estar agindo com propósitos políticos de se alinhar ao governo italiano, tá? Então, é óbvio que tem uma outra questão lá, a questão dos prints, né? Muitos consulados não geram ali um número de protocolo imediato, então se os juízes passarem a aceitar os prints também de tela como prova de que você tentou entrar ali na fila antes de março de 2025, milhares de processos que seriam descartados pela nova lei podem ser salvos também. E aí tem a questão do Tribunal de Veneza, que também foi pontuado, né, nessa discussão que o advogado passou para eles, é um dos mais importantes dos tribunais que existem para os brasileiros, o Tribunal de Veneza, porque justamente a grande parte ali dos descendentes são vênetos. Então, se houver uma mudança de postura lá por causa dessa sentença, o impacto pode ser muito, mas muito positivo para nós aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, mas consideravelmente no Brasil. Bem, mais uma vez, né, você que estava desanimado aí, é claro, ainda tem bastante luta pela frente, mas só que são armas, são ferramentas que estão sendo construídas pouco a pouco e que no final das contas, quando a gente vai juntar tudo, parece que talvez essa lei não vá perdurar por tanto tempo desse jeito, como eu já havia dito, já havia falado desde o início, né? Se você tem aí, por exemplo, a Corte de Cassação falando isso, né, agindo de modo imparcial e dando ferramentas para que os advogados derrubem ou que fiquem mais resistentes, então, daqui a um tempo, começa a ficar um pouco mais difícil também para que esse tipo de lei se sustente. Muito bem? Antes aí de nós finalizarmos, convido aí para quem não sabia, nós temos a nossa imersão em DNA Vêneto, desvendando a sua história, dia 16 e 17, ou seja, amanhã e domingo. Para quem não conseguir estar presente na videochamada, vai ficar gravado, mas entra no grupo que está na descrição do vídeo para você manifestar interesse. Só tem até hoje, depois quem entrou, entrou, quem não entrou, deu, tá? Manifesta interesse, eu falo com você lá para falar a respeito de como vai acontecer, entre em contato e a sua inscrição. Vai estar junto conosco o pessoal da NexoDino. NexoDino é uma empresa que trabalha com essa parte de genética e eles vão estar avaliando aí alguns testes, alguns exames de muitos dos nossos inscritos nessa imersão de DNA e também falando, enfim, a respeito de toda essa questão de DNA envolvendo a Itália, principalmente o norte da Itália, o Vêneto. Então, convido você. Caso você tenha interesse em saber mais sobre o que eu falei aqui, você pode falar com o pessoal da Alma Cidadania, entre em contato com eles, diz que chegou através do canal Lema Amari, porque se tiver alguma coisa que, de repente, você queira
iniciar e startar o seu processo, você ganha um bom desconto se mencionar o Lenguamare, porque nós temos parceria, tá? Mas qualquer coisa também, sem querer, não quero entrar em processo, não quero fazer nada, só quero saber como é que tá. Fala com o pessoal da Alma Cidadania, esse aqui é o site deles, entra lá em contato e eles vão dar, enfim, todas as notícias, todas as comunicações sem cobrar nada, tá bom? Entra em contato com eles lá, importantíssimo a gente ficar a par desse tipo de situação. Tudo é importante, tudo é importante. Você aí que é descendente de Vênetos, nós temos o Evangelho de São Marcos traduzido para o Vêneto e também em português. Você pode adquirir aqui no Lenguamare, assim como as bandeiras do Vêneto e, claro, aí as nossas camisetas vênetas, camisetas do Vêneto, tem, enfim, outros modelos, é só entrar em contato, tem aqui o WhatsApp, né, 54992622828, muito bem. Vou dar uma olhada aqui nos nossos comentários. O Ernesto Sani, áudio muito bom. Muito obrigado, pessoal. Eu já tinha visto antes ali, mas sempre é bom que vocês avisem. Nós temos o Juliano, já até perdi as esperanças, mestre, mas eu acho que não dá, né? Muito recente para perder as esperanças. Então, a gente tem que ter consciência que isso aí foi do ano passado, né? As coisas no jurídico vão rolar, né? A pedra rola. Então, calma, que daqui a pouco vai acontecer, tá? Vamos ver os demais comentários. Ótimo, claro, muito bom, né? Muito bom para todos nós. Para vocês, muitos de vocês que não têm a cidadania, é excelente, mas também para nós, por exemplo. Eu já tenho a minha cidadania, consegui lá reconhecido em 2019, mas mesmo assim é ótimo para todo mundo, para toda a comunidade, que continue essa parceria, essa ligação, porque se um acaba sendo prejudicado, todo mundo, depois no final, todo mundo vai ser prejudicado, tá? Não tenham essa falsa esperança, porque se fazem isso agora com os nossos irmãos não reconhecidos, daqui a pouco, quem sabe, estão fazendo sei lá o que também com os reconhecidos, né? Estão inventando, esse aqui não pisa na Itália há 5 anos, então vamos fazer alguma coisa lá para conseguir tirar o vai saber, né? Vai saber. Não estou falando que eles fariam isso, mas estou dizendo que não se sabe, né? Então, é necessário que a gente não fique só pensando no nosso umbigo, tem que pensar também as outras pessoas ali. Né? Todo mundo é irmão, todo mundo tem que se ajudar nessa. Só gastei uns 10 em documento. Fica difícil, né? Fica difícil. Laís, muito obrigado por sempre comparecer. O Guilherme, por que está desistindo, Juliano? Você perdeu a causa lá na corte? Daí o Juliano está respondendo ali, né? O Ernesto, tive o reconhecimento da minha cidadania em 2008. E de lá para cá muita coisa mudou, mas esse decreto foi um absurdo jurídico. Uma lei retroagir para ferir direitos é um absurdo. Pois é, então é por isso que eu não acredito e tenho a minha esperança que essa lei vai acabar caindo, porque tem tudo contra ela. Tá? Então, vamos esperar até o momento. Gostaria de te parabenizar pelo trabalho à frente de divulgar a língua vêneta. Tenho muito interesse em aprender mais para poder conversar em vêneto com o meu nono, hoje com 92 anos, neto. Nossa, 92 anos, tem que andar um pouquinho depressa aí. Desculpa, não é piada de mau gosto, né? Mas 92 anos é bastante tempo, né? Que legal, 92 anos. Vamos lá. Bonacera, cheguei agora, o Lupa. Pena que cheguei tarde, mas tudo bem, pode assistir depois, né? Não tem problema. Ainda não tenho a minha. Consegui juntar os documentos há pouco tempo. Então, quem sabe, daqui a pouco se torne mais fácil, né, e menos burocrático você conseguir aí o seu direito à cidadania. Eu, pelo menos, estou torcendo por isso, espero que todos estejam, né? Como eu falei, quando os nossos irmãos perdem, sempre é uma perda muito grande para todo mundo, porque daqui a pouco, né, é aquela velha história da ditadura, né? Enfim, não estou falando que o governo é uma ditadura, mas estou falando, tem uma velha história da ditadura, que ditadura em todos os sentidos, em qualquer canto, né? Porque geralmente no início eles atacam, qualquer ditadura ataca só um público, né? Ataca só ali um tipo de pessoas, ou pessoas que um tipo de etnia, ou um tipo de religião, ou não sei o quê. Então, daqui uns dias eles vêm e buscam o teu vizinho, né? Aí depois no outro dia eles buscam aquele outro teu vizinho por conta de não sei o quê. De repente, daqui 2 ou 3 anos, eles estão te buscando também, porque do nada tu também entrou no problema na fila, né? Então é muito difícil, é meio que
esse é o problema da gente deixar, né, a lei acabar extravasando desse jeito, ou seja, a lei não trabalhar ao nosso favor. Quando vê, também nós, que já somos reconhecidos, daqui a pouco estamos enfrentando uma série de problemas que começou aqui, só que abriu precedente e foi para cá também. Então, a gente tem que pensar nessas coisas, tá? Marcelo, tudo bem? Vamos lá. Mas vou lutar por reconhecer meu direito. Meu pentavô lutou pela libertação vêneta do Império Austríaco. Olha só que legal. Parabéns, né? Parabéns para ele e para toda a família. Aí o Juliano respondeu, né? Falta de confiança no país, faz de tudo para a gente não conseguir a cidadania. Parecem preferir os barcos sanguíneos. Enfim, né? A gente consegue entender que a Itália é um mapa, um retalho, né? Um retalho étnico, cultural, linguístico, e efetivamente o governo da Itália não tem absolutamente nada a ver conosco, se a gente for ver para o lado cultural e étnico, porque quem está lá, a maioria, enfim, Giorgia Meloni, por exemplo, nem é vêneta, o presidente do Vêneto, da presidente da Itália lá, o Mattarella, também não é vêneto, praticamente quase todo o governo, não tem ninguém, né? Ninguém que sofreu na pele ali o que aconteceu com os nossos antepassados, e é muito diferente, tá? É muito diferente. É como você, por exemplo, unir um país com outros países. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Você unir um país com outro país, com outro, e aí o país que uniu todo mundo é que está mandando e que coloca quem quer ali, e os outros são só para, né? Então é mais ou menos esse sentimento que a gente tem, mas tem que tentar lutar hoje em dia pelas vias possíveis. Ele foi senador do Reino da Itália em 1910 a 1914. Seu nome foi Luigi Pastro. E o Lupa, vamos ver o último comentário. Tem a cidadania italiana, mas torço que essa lei volte para todo mundo. Certo, exatamente, é isso. Esse é o nosso dever, né? Para com os demais. Sempre a gente torcer e trabalhar a favor de todos. Muito bem, agradeço aí a presença de todos vocês, as interações e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.